A verdade e mentira. Pergunta: como é que é a verdade, segundo dizeis, quando repetida se torna uma mentira? Que vem a ser, realmente, uma mentira. Porque é errado mentir. Não é este um problema profundo e sutil em todos os níveis da nossa existência? Krishnamurti. Temos aqui duas perguntas e, por conseguinte, examinemos a primeira. Quando uma verdade é repetida, como é que ela se torna uma mentira? Que é que repetimos? Pode-se repetir uma compreensão? Compreendo uma coisa, posso repeti-la? Posso verbalizar, mas o que repito não é por certa experiência. Ficamos enredados na palavra e perdemos a significação da experiência. Se tivestes uma experiência, podeis repeti-la. Podeis querer repeti-la. Podeis ter o desejo de sua repetição, sua sensação. Mas uma vez verificada a experiência, ela está acabada. Não pode ser repetida. O que se pode repetir é a sensação e a palavra correspondente, que dá vida à sensação. Como, infelizmente, quase todos nós somos propagandistas, estamos enredados na repetição da palavra. Vivemos, pois, de palavras e negamos a verdade. Considerai, por exemplo, o sentimento de amor. Pode-se repeti-lo? Quando ouvis as palavras ama teu próximo, isso é uma verdade para vós? Só é uma verdade quando realmente amais vosso próximo, e esse amor não pode ser repetido, só a palavra. Entretanto, quase todos nos damos por felizes, satisfeitos com a repetição ama teu próximo ou não sejas ávido. Assim a verdade de outrem ou a experiência real que tivestes não se torna uma realidade através de mera repetição. Pelo contrário, repetição impede a realidade. A simples repetição de certas ideias não é a realidade. A dificuldade que aí se encontra é de compreender a questão sem pensar em função do oposto. A mentira não é algo que se opõe à verdade. Pode-se ver a verdade do que estou dizendo não em oposição ou contraste, mentira ou verdade, mas percebendo simplesmente que em geral repetimos sem compreender. Por exemplo, temos examinado a questão do dar nome e não dar nome a um sentimento, etc. Muitos de vós, por certo, repetireis o que se disse, pensando ser a verdade. Nunca repetireis uma experiência. Se trata de uma experiência direta, podeis comunicá-la a outrem, mas quando se trata de uma experiência real, as sensações que a sustentavam, o conteúdo emocional em que se apoiavam as palavras, dissipou-se inteiramente. Tomemos, por exemplo, a ideia de que o pensador e o pensamento são um só. Ela pode ser uma verdade para vós, que a experimentastes diretamente. Se eu vou-la repetisse, ela não seria verdadeira. Seria verdadeira não como oposto de falsa. Bem entendido, ela não seria real e sim uma pura repetição e, portanto, destituída de significação. Com efeito, pela repetição, criamos um dogma, construímos uma igreja e aí nos refugiamos. A palavra e a verdade se torna a palavra e não a verdade se torna a verdade. A palavra não é a coisa. Para nós, a coisa é a palavra. Sendo assim, é necessário o máximo cuidado para não repetir uma coisa que não se compreenda realmente. Se compreendeis uma coisa, podeis comunicá-la. Mas as palavras e a memória perderam o seu conteúdo emocional. Por conseguinte, compreendendo-se isto na conversação ordinária, tanto nossa perspectiva como nosso vocabulário se modificam. Como estamos buscando a verdade através do autoconhecimento e como não somos meros propagandistas, importa compreender este ponto. Pela repetição, uma pessoa se mesmeriza com palavras ou sensações, deixa-se enredar em ilusões. Para livrar-se delas é essencial experimentar diretamente, e para experimentar diretamente temos de estar conscientes de nós mesmos no processo da repetição dos hábitos, das palavras, das sensações. E este percebimento dá-nos uma liberdade extraordinária, de modo que pode haver uma renovação, um experimentar constante, um constante estado de novo.
A outra pergunta é: que vem a ser realmente a mentira? Porque é errado mentir. Não é este um problema profundo e sutil em todos os níveis da nossa existência? Que é mentira? Uma contradição. Não achais? Uma contradição. Pode-se contradizer consciente ou inconscientemente. A contradição pode ser deliberada ou inconsciente. A contradição pode ser muito sutil ou óbvia. Quando é muito grande a brecha aberta pela contradição, ou a pessoa se torna desequilibrada, ou então pode perceber a brecha e trata de remendá-la. Para compreender bem este problema, o que é a mentira e por que mentimos? Devemos examiná-lo sem pensar em função do oposto. Podemos observar o problema da contradição existente em nós sem fazer esforços para não sermos contraditórios. Nossa dificuldade, quando examinamos esta questão, consiste em que temos sempre muita pressa em condenar a mentira. Mas, a fim de compreendê-la, podemos considerá-la sem indagar o que é a verdade e o que é a mentira, porém sim o que é a contradição. Porque contradizemos. Porque existe em nós a contradição. Não há um esforço para vivermos de acordo com um padrão, de acordo com um modelo, uma constante aferição de nós mesmos como um padrão, um esforço constante para sermos alguma coisa, seja aos olhos de outrem, seja aos nossos próprios olhos. Existe um desejo, não é verdade? Existe um desejo de seguir alguma norma. Quando não estamos em harmonia com essa norma, há contradição. Porque temos um padrão, um modelo para a aferição, uma ideia a que procuramos corresponder. Porquê? Porque desejamos estar em segurança, evidentemente, porque desejamos estar protegidos, ser benquistos, tidos em bom conceito, etc. Aí se acha a semente da contradição. Visto que estamos procurando alcançar um certo alvo, tentando ser alguma coisa, não pode deixar de haver contradição. Por conseguinte, tem de haver essa brecha entre o falso e o verdadeiro. Este ponto é importante, como vereis, se o examinardes com vagar. Não quero dizer que não haja o falso e o verdadeiro, mas porque existe a contradição em nós. Não é porque estamos procurando ser alguma coisa, ser nobres, bons, virtuosos e criadores, ser felizes, etc. No próprio desejo de ser alguma coisa há uma contradição, não ser outra coisa. É esta contradição que é tão destrutiva. Se uma pessoa é capaz de completa identificação com alguma coisa, com isto ou com aquilo, a contradição cessa. Quando nos identificamos completamente com uma coisa, resulta daí egocentrismo, resistência, o que produz desequilíbrio, como é bem óbvio. Porque existe contradição em nós. Fiz alguma coisa que não desejo ser descoberta, pensei alguma coisa que não corresponde ao padrão, e isso me põe num estado de contradição, e não gosto desse estado. Sempre que há aferição com algum padrão, tem de haver temor, e é o temor que contradiz. Mas se não há vir a ser, se não há esforço para ser alguma coisa, não existe então o sentimento de temor. Não há mais contradição ao mentir em nós, em nível algum, consciente ou inconsciente. Nada mais há para reprimir ou para ostentar. Como a maior parte das nossas vidas se constitui de diferentes disposições de ânimo, nossas atitudes variam em conformidade com essas disposições de ânimo. E isto é contradição. Desaparecendo o estado de ânimo, nós somos o que somos. Essa contradição é que é verdadeiramente importante. E não o facto de dizer ou não dizer mentiras inocentes e polidas. Enquanto existir essa contradição, teremos uma existência superficial com temores superficiais que temos de encobrir, de onde as mentiras inocentes e tudo mais. Consideremos esta questão, sem indagar o que é mentira e o que é verdade, sem estes opostos. Examinemos o problema da contradição existente em nós mesmos, o que é dificílimo, porquanto, já que dependemos das sensações, quase toda a nossa existência é contraditória. Dependemos de lembranças, de opiniões e temos muitos temores que desejamos encobrir. E quando a contradição se torna insuportável, perdemos a cabeça. Queremos paz e tudo o que fazemos produz a guerra, tanto no seio da família como externamente. Ao invés de compreendermos o que cria conflito, procuramos, mais e mais, tornar-nos uma coisa ou outra, o oposto, aumentando assim a brecha. É possível compreender porque existe a contradição em nós, não só superficialmente, mas muito mais a fundo, isto é, psicologicamente?
Antes de tudo, percebemos que levamos uma vida contraditória. Queremos a paz e somos nacionalistas. Queremos evitar os males sociais e cada um de nós é individualista, limitado, egocêntrico. Vivemos em constante contradição. Porquê? Não é porque somos escravos da sensação. Isto não é para ser rejeitado ou aceito. A questão requer profunda compreensão das coisas que estão latentes na sensação, ou seja, os desejos. Queremos muitas coisas, todas em contradição entre si. Usamos muitas máscaras contraditórias. Pomos uma máscara quando convém e retiramos quando se torna mais vantajoso e conveniente usar outra máscara. É esse estado de contradição que cria a mentira. Em oposição a esta, criamos a verdade. Mas, por certo, a verdade não é o oposto da mentira. O que tem oposto não pode ser a verdade. O oposto contém seu próprio oposto e, por conseguinte, não é a verdade. E para compreender este problema profundamente, devemos estar conscientes de todas as contradições em que vivemos. Quando digo âmbito, isso subentende ciúme, inveja, ansiedade, temor, numa palavra, contradição. Essa contradição é que precisa ser compreendida. E só podemos compreendê-la quando dela estamos cônscios sem censura ou justificação. Observando-a apenas. Para podermos observá-la passivamente, temos de compreender por completo os processos de justificação e de censura. Não é fácil observar passivamente uma coisa, mas quando temos a compreensão dela, começamos a perceber todo o processo que determina as variações do nosso sentir e pensar. Quando se percebe o inteiro significado da contradição em nós existente, opera-se uma mudança extraordinária. Sois vós mesmos e não uma coisa que estáis tentando ser. Já não estáis seguindo o ideal, procurando a felicidade. Sois o que sois e daí podeis continuar. Não há, então, possibilidade de contradição.